Olá, seja bem-vinda ao Autoestima com Carol Flaviano. Essas aulas, elas são para te ajudar a elevar sua autoestima para ser mãe, mulher e esposa mais confiante. E na aula de hoje, a gente vai conversar um pouco sobre como criar conexão com Deus. E o que é a conexão com Deus? A conexão é como se fosse um vínculo entre vocês. É quando um se preocupa com o sentimento do outro. Então, não é só Deus se preocupando com o que você sente. É você se preocupando com o que Deus sente também. E por que é importante a gente criar essa conexão, essa intimidade com Ele? Porque a gente começa a ficar mais sensível para o que Ele quer pra gente, mais sensível para os caminhos que Ele quer pra nossa vida. Tem muitas pessoas que não sentem essa presença, que não sentem essa conexão com Deus e se conformam com essa fé mais morna, sabe? E aí elas acabam, como consequência, tendo atitudes que afastam ela de Deus. Tem um padre que uma vez ele falou uma coisa que eu não esqueci, que ele falou que para você saber o quanto uma pessoa tem fé, repare o quanto que ela transformou sua própria vida. Então, é quando você abre o seu coração para Deus e deixa que Ele transforme o que precisa de ser transformado. E a gente não precisa esperar um espaço na agenda para ir para uma missa ou para ir para um culto. A gente não precisa esperar pesquisar uma doutrina que se identifique para ir começar a ter intimidade com Deus. Não é nada disso. A gente pode começar agora, com o tempo que a gente tem, com o recurso que a gente tem, fazendo algumas coisas que consigam, que façam com que a gente tenha essa intimidade com Deus. Então, busque maneiras de se manter conectado. Eu vou trazer aqui para vocês hoje 3 maneiras que são fáceis de aplicar, que vocês já começam a ter essa intimidade maior com Deus. Mas antes disso, eu queria falar que eu não fiz curso de teologia, né? Eu não tenho curso de teologia. A minha experiência mesmo é de vida. Eu fiz o meu catecismo e a minha crisma já adulta. Eu adorei, achei super interessante, porque quando você passa por algumas experiências, né, da vida e depois você começa a entender e aprender sobre a Bíblia, sobre toda a história, você é mais interessante, né? Eu achei super interessante, gostei muito. Mas antes disso, eu já tinha tido uma transformação, assim, na minha vida e uma conexão forte com Deus. Eu lembro como se fosse hoje, assim, eu tava na missa e o padre começou a falar de orgulho. E aí ele fala que o orgulho, ele endurece o coração, ele impede a gente de enxergar o sentimento do outro e o pensamento do outro. E na hora, sabe quando você sente uma pontadinha e fala, a carapuça serviu? E eu percebi que, assim, a única pessoa que podia transformar esse sentimento dentro de mim era eu mesma. E eu tava, já tinha passado, né, a missa e eu tava dirigindo pro trabalho e tava acontecendo uma situação na minha vida que já tinha uma briga de família se estendendo por 2 anos. E eu tava indo trabalhar e aí eu falei, né, pra Deus, Deus, me mostra aonde o meu orgulho, ele pode ter contribuído para essa situação chegar onde chegou. E foi na hora. Na hora começou a vir cenas assim na minha cabeça do meu orgulho mesmo, contribuindo para aquela situação. Porque quando a gente tá numa situação de desentendimento, a gente acha que só o outro tá errado. A gente tem certeza que só o outro tá errado. A gente nem para pensar no que a gente fez. E nessa hora que eu pedi, ele me mostrou o quanto eu tinha sido orgulhosa. Nossa, e aquilo pra mim, sabe quando você tá assistindo um filme e que todo mundo consegue saber que a pessoa ali é o malvado, e aí a pessoa que tá sofrendo ali a ação acha que ele é bonzinho, e você fica, mas como você é burro, ele é malvado, que não sei o quê. E pra mim aconteceu do mesmo jeito. Eu comecei a ver o outro lado da história. Comecei a ver o quanto que eu tinha sido orgulhosa também. E aquilo me incomodou por alguns dias. E ia ter um evento e eu ia encontrar essa pessoa, né? Então aquilo tava me incomodando. E aí eu resolvi, assim, falei, não, antes do evento eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. E foi quando eu dei o primeiro passo, assim, eu fui,
Eu pedi desculpa e com a certeza, eu fui sem pensar em nada, eu fui só com a certeza que eu ia dar o primeiro passo e que Deus ia me mostrar o chão ali com as palavras certas, com o jeito certo de falar. E aí a gente conversou, a gente se reconciliou. Tanto é que quando eu tive o problema da doença do meu pai, essa pessoa foi uma das pessoas que mais me ajudou. Então eu percebi o quanto que o orgulho ele tinha me cegado. Então o orgulho ele faz com que a gente deixe de viver momentos incríveis com pessoas incríveis, porque a gente não teve a coragem de pisar no orgulho e abrir mão desse sentimento para ser feliz. E assim, cada um tem uma característica, cada um tem um desvio de caráter que precisa ser trabalhado. Então, o que a gente vai fazer agora, que eu vou mostrar para vocês, é como descobrir isso, como encontrar isso. E eu vou mostrar para vocês 3 maneiras. Existem diversas maneiras que a gente pode aplicar, existem diversas técnicas e ações que a gente pode implementar no nosso dia a dia que nos conecte a Deus. Mas essas 3, particularmente, são ações que não demandam muito tempo, não demandam muita energia. Então, eu sei que para você é corrido, é difícil. Então, são fáceis de você começar a aplicar. Então, vamos lá. A primeira delas, tenha um contato diário com Deus. Conversa com Ele. Eu sei que vai ser difícil no começo, assim, no começo é estranho. É a mesma coisa como se a gente estivesse no trabalho e tivesse acabado de entrar uma pessoa nova e no começo você fica meio sem jeito, você não sabe muito sobre qual assunto abordar. Só que aí depois de tanto estar junto, de tanto trabalhar junto, almoçar e tal, vocês já estão falando de família, já estão contando histórias, falando do que gosta, do que não gosta. É a mesma coisa. Então comece esse contato diário com Deus. E a segunda coisa que eu vou falar para vocês aqui é sobre perceber quais as suas atitudes que desagradam a Deus. Eu fiz um curso uma vez com um neurocientista. E uma das dinâmicas, ele colocou a gente numa roda, né? E as pessoas iam passando e cada uma das pessoas falava um desvio de caráter. Por exemplo, mentirosa, invejosa, orgulhosa. E aí, a palavra que me veio naquele dia foi prepotente. E pra mim, assim, tá super relacionado, né? Com o orgulho. E ele pedia pra gente pegar essa palavra, guardar e começar a avaliar, começar a entender o que aquilo estava significando, o que eu precisava trabalhar dentro de mim. Então, nessa etapa, é isso que vocês precisam fazer. Tentar identificar qual é esse desvio que desagrada a Deus. Quando você perceber, você vai sentir, é aqui, a carapuça serviu, sabe? Você sente essa pontadinha. E a mesma coisa numa amizade. Quando a gente tá, né, por exemplo, a gente tinha lá nosso amigo, nosso colega de trabalho, que se tornou um amigo devido à relação próxima, você sabe agora o que agrada a ele, o que desagrada, e, por exemplo, você fez alguma coisa que o desagradou. Nesse momento, você tem 2 escolhas. Ou você finge que nada aconteceu, deixa passar batido e tudo bem. E isso, infelizmente, vai afastar ele de você. Ou você percebe, você vê que você errou, você quer aquela pessoa próxima de você, então você se arrepende, pede desculpas, pede ajuda para não repetir aquilo de novo. Então, é a mesma coisa com Deus. A gente tem essas 2 escolhas. Então, hoje a gente toma determinadas atitudes e tem determinadas ações que o desagradam e finge que nada tá acontecendo. Ou a gente se arrepende e tenta mudar. E, assim, você percebe o quanto que as nossas atitudes, elas afastam ou aproximam a gente de Deus? Então, isso que acontece, a gente precisa prestar atenção e a gente precisa estar presente para quais são esses nossos desvios de caráter, quais são essas atitudes que a gente tem que transformar na nossa vida. O terceiro passo aqui, cerque-se de pessoas que têm forte conexão com Deus. Quando você se cerca de pessoas que têm essa forte conexão com Deus, essas pessoas, elas te transmitem a paz delas.
E não só as pessoas, os ambientes também. Eu sei que é difícil a gente estar em ambientes que tem, né, essa energia gostosa, essa paz, porque a gente não escolhe. Tem lugares que, infelizmente, a gente não consegue escolher estar, né? A gente tem que estar num ambiente que mina a nossa energia e paciência, não tem o que fazer. Mas fora esses momentos que são obrigados, a gente tem, né, uma obrigação de estar ali, busque os ambientes que te transmitam essa paz, né? Estimule esse lado, cerque-se dessas pessoas. A conexão com Deus, a intimidade com Ele, ela tá diretamente relacionada à nossa confiança para ser mãe, para ser mulher, para ser esposa. Por quê? Porque à medida que a gente tem essa intimidade, que a gente aumenta essa conexão com Deus, a gente consegue entender o quanto que Ele nos ama, o quanto que Ele cuida de nós e o quanto que Ele é capaz de transformar qualquer sentimento que tá aí em você, seja mágoa, seja insegurança, seja medo. E esses sentimentos, eles acabam te impedindo de elevar a sua autoestima e de ser mais confiante. Então, quando você tem essa confiança e essa intimidade com Deus, você passa a entender que Ele é capaz, sim, de transformar esses sentimentos. Você deixa de acreditar naquele ditado que diz, eu sou assim, eu nasci assim e eu vou morrer assim. Isso muda, entende? Então, eu vou deixar aqui para vocês agora uma pergunta fortalecedora. Para quem não assistiu os outros vídeos, a pergunta fortalecedora, ela funciona da seguinte forma. São perguntas que elas são estrategicamente construídas para que a sua mente te dê a resposta que você precisa escutar. Porque, às vezes, a gente racionaliza tanto uma pergunta que fazem pra gente, ou a gente faz as perguntas erradas e a gente acaba respondendo de forma errada. Por exemplo, quando você dá eu faço uma pergunta e você responde, depois você começa, mas peraí, não é bem assim? Isso é o seu cérebro já justificando aquela resposta primeira que é a verdadeira. Então você fala, não, mas não é assim, porque você entendeu? Você começa a justificar. Então, quando eu faço essas perguntas fortalecedoras, eu gostaria que você percebesse qual que é a primeira resposta que você dá e você anotasse essa resposta, porque essa é a resposta verdadeira. Essa é a resposta sem os seus julgamentos. Então, vamos lá. A pergunta é a seguinte: eu tenho verdadeira intimidade com Deus? Eu me importo com os sentimentos de Deus? Então, responde e eu te encorajo a dar o primeiro passo para que Deus coloque seu chão e aí a cada descoberta você se renove, você se transforme para mudar a sua confiança em Deus.